Paulo Costa foi um dos nomes mais importantes da mídia do estado de Sergipe no século XX. Figurou ao lado de nomes como o de Orlando Dantas. Paulo Costa morreu jovem, mas na sua curta vida foi um homem de muito brilho. Jornalista vibrante, empresário, proprietário do Sergipe Jornal, em sociedade com o escritor Mário Cabral, Paulo Costa foi também promotor de justiça, advogado e militante político que se bateu contra a ditadura do Estado Novo. Isto lhe custou vários dissabores, inclusive uma prisão de 3 meses na penitenciária de Aracaju, no bairro América. Paulo Costa é o pai de um dos nomes mais importantes do jornalismo contemporâneo em Sergipe, o jornalista Luiz Eduardo Costa. Neste vídeo de memória, Luiz Eduardo Costa nos mostra um belo retrato do seu pai, da sua militância política, do seu trabalho como advogado, como promotor de justiça e como jornalista. Me lembro depois que eu comecei a ir lá, ia de trem, né? Tinha uns amigos lá, que às vezes eu passava dias lá e tal, ia de trem, voltava, aí eu me lembro, mas já quando eu tinha meus 8, 9 anos. Primeiro foi a luz elétrica, né? Isso me impactou quase. E o segundo era a visão da Barra, do outro lado. Que era tudo muito pequenininho, aquelas casas, e minha mãe dizia que ali moravam os anões, sabe? E eu olhava aquilo e via tudo pequenininho e acreditava nos anões. Depois eu li o Branca de Neve, aquela coisa, né? E aí um dia, quando nós começamos a veranear na Atalaia Nova, nós saíamos de barco à vela ali da praia Formosa. Pegava ali e ia. E aí eu, olhando assim de través, ia vendo a coisa crescer, né? Chegar para lá até, aí foi que eu fui verificar que eram casas normais, que a distância que me fazia vê-las miudia. Até 1947, quando meu pai construiu a casa da Rua Lagarto, e nós viemos morar. Tinha muita gente de Cícero Dantas, ficava aí. Bom, na Rua Lagarto é assim uma espécie de abertura para o mundo, né? Porque eu até então, eu saía para o colégio, voltava, chegava aí para 4 horas, mais ou menos, da tarde, e voltava 1h30 para o colégio, voltava 4. Aí minha mãe botava uma cadeira na calçada da Rua Itapuranga, e eu ficava sentado na cadeira e não me levantava. Eu era um cara super enquadrado. Aí depois minha mãe pegava, levava lá para dentro e tal. Na Rua de Lagarto, a rua era de pissarra, corria um riacho na frente, de lado tinha uma lagoa, que à noite os sapos não deixavam ninguém dormir e as gias, e as mulheres pescavam com a rede de camarão. Entre a Barão de Maruim e a Rua de Buquim. Então hoje a casa está lá. A lagoa era atrás. Pegava uma parte da Barão de Maruim e uma parte da de Buquim, ela atravessava. A Rua Simão Dias era um mato, com um riacho que corria no meio, tinha a rinha de galo de Seu Teixeira, que era ali no fundo, português, dentro no sítio, e era assim, era um quase selvagem. De noite, eu me lembro que a gente não conseguia deixar de ouvir o canto dos paturis passando em bandos. Era uma festa. Os paturis, era impressionante à noite. E ali era uma área de pissarra que não passava raramente um carro. E aquilo me chamava atenção, né? Uma casa enorme ali naquela região. Minhas irmãs, eu não sei bem, até porque quando meu pai morreu, elas eram, daí Marta tinha 8, tinha 11 e a Anginha tinha 7, né? Eram pequenas. Mas eu me lembro que quando eu fiz 14 anos, meu pai me botou para trabalhar no jornal. Eu desencaixotava que chegavam os caixões de chumbo, e depois eu ficava botando os endereços nos jornais que despachava para o interior, para os assinantes, que era a maior quantidade de assinantes no interior do que
quase o que tinha aqui. Dobrava, amarrava, pregava com goma, botava o nome e levava no correio. E eu fazia essa tarefa, até que comecei a escrever. Primeiro, a personagem de meu pai, o personagem dele como homem, é que me impressionava, né? Aquele ativismo dele, aquela fluência da palavra, as amizades que ele tinha, as lutas onde ele se metia, tudo aquilo me impactava. E eu tinha, assim, uma veneração por meu pai, um amor muito grande por minha mãe, porque minha mãe era toda suavidade, carinho e tolerância. Se bem que quando eu fazia qualquer coisa, ela me dava boas surras. Quando ele se formou, ele já era promotor substituto de Itabaianinha, onde ia de trem, né? Porque meu avô, Costa Filho, tinha muita influência, ele foi advogado do Tenente Maná, durante as primeiras revoltas de Maná, todas, né, que ele fez, 22, 24, 26, 30, já ele ganhou, foi pro poder. E ele foi advogado dele. E tanto que ele tem um livro em defesa do Tenente Maná, que quando o Tenente Maná, já feito coronel, interventou, prendeu meu pai, ele mandou um telegrama para ele, dizendo que, pelo trabalho dele como advogado, ele nunca cobrou. E talvez ele tenha resolvido pagar agora prendendo o filho dele. Ele morava no Rio, meu avô, já nessa época. Teve uma série de escândalos amorosos, e ele foi embora para o Rio, ele também sofreu um atentado, a bala varou o pulmão, essa coisa, ele foi morar no Rio. Onde foi morar com a outra mulher que ele tinha, que teve vários filhos, e já no fim da vida ele veio e voltou para morar com minha avó, né? Mas, então, eu não o conheci, tem uma fotografia minha, eu menino no braço dele, ele morreu em 48. Eu me lembro do meu pai chorando quando recebeu o telegrama, morreu lá, Itabaianinha. E naquele tempo o advogado, o promotor não tinha restrição só no crime, né? Não podia, o resto era advogado, botava banca com nome, com tudo. E ele nunca teve escritório, era em casa mesmo, sabe? Muito famoso e tal, pegou grandes causas. Jornalismo, e depois montou uma firma, uma empresa com meu tio Sálvio. Quando meu tio Sálvio estava para se aposentar ele sempre foi diretor do Tesouro Estadual, e aí ele com os filhos dele, com os meus primos, ele fez uma empresa de representação, que era a Carneiro e Companhia Limitada, que tinha ali na rua de Laranjeiras. Depois, mais tarde, começou a vender lambreta, esse negócio todo, maquinária agrícola e tal, até fechar. E fotógrafo, diletantino. Foi fundador da Sociedade Sergipana de Fotografia. O que eu lembro mais é digamos assim, o som da máquina do meu pai escrevendo, a máquina. Porque eu ficava no meu quarto, a gente dormia em cima, ele ficava numa varanda no fundo, com a luz, e datilografando ali até altas horas, ou lendo e tal. E eu gostava muito de ler, e ficava no quarto lendo, e às vezes ia lá, conversava com ele, voltava, conversava com ele, voltava. O que eu me lembro mais dele é isso, ele trabalhando, e as viagens que a gente fazia, nós viajávamos muito. Sempre, meu pai dormia tarde e acordava cedo, dava 6 horas, 6 e tal, pela manhã. Depois passei a estudar à tarde. Só se ele chegasse e eu não estivesse, ele já me advertia. E no almoço, ele comprou uma vitrola, que era um móvel assim como esse, grande, e eu tinha a tarefa de pegar os discos, selecionar e botar no picape para ficar durante o almoço todo. O disco caiu, né? Caía, depois viu outro e tal, e eu selecionava e botava. Como ele achou que eu tinha gosto musical, porque eu misturava música clássica com músicas mexicanas, com aquela coisa de rumba e outras coisas, música americana e tal, que ele viajava muito, comprava muito disco. Depois eu tenho, por exemplo, uma coleção de discos de long play de Beethoven, um álbum que ele me deu, um oferecimento que ele fez para mim, que eu guardo com grande carinho. Tanto na mesa como nos hábitos dele e tudo. Ele tinha uma biblioteca enorme e que pegou uma parte da biblioteca do meu avô. Ele sentava não era uma mesa comprida, era uma mesa... Ele sentava à cabeceira, minha mãe de um lado, eu do outro, e as meninas do outro lado. De manhã, cuscuz com ovos, geralmente leite, e fazia os mingaus também. Fazia os mingaus. No almoço, geralmente, carne, aquelas carnes todas eram
cozinhadas na banha de porco, com molho, né, carne. Minha mãe, ela tinha uma habilidade assim, culinária muito boa, e ela às vezes faziam as coisas assim diferentes, por exemplo, língua de boi, ao molho madeira. Ela fazia miolos de boi, que é uma coisa raríssima, né, o miolo. Ela cortava e fazia, como que bota aquele negócio de ovo por cima? Milanesa. Fazia milanesa. Tanto que uma vez, Mário Cabral, às vezes almoçava, o tempo sempre tinha muito amigo, ia lá. E Mário Cabral um dia se falou em miolo, ele disse, jamais, eu não como uma coisa dessa, Deus me livre. Miolo. Aí passou, aí minha mãe uma vez, ele foi, e estava o miolo assim, com a milanesa, ele pegou, eu acho que pensou que fosse galinha, qualquer coisa, botou e começou a comer. Aí disse, que coisa boa! É miolo. Eu disse, agora eu vou ficar freguês do miolo, ele gostou dos miolos de boi. Era de peixe muito. E quem faz, depois, quando eu fiz 11 anos, quem fazia a feira era eu. Eu ia para o mercado, pegava um carregador que ele chamava lá Seu Silva. Seu Silva pegava o cesto, eu comprava as coisas, ele botava no cesto e vinha caminhando de lá para cá, ainda mais no braço, as galinhas penduradas, e eu vinha com as sacolas. Uns 12 anos já eu tinha. E fazia feira. Eu gostava, dia de sábado de tarde. Eu ia para a feira, a casa do Antônio Franco. Era uma tarefa que eu fazia com muito prazer, e comprar a comida. E achava assim importante. A noite sempre era uma repetição do café da manhã, quase. Era cuscuz, era macaxeira, inhame, essas coisas. E meu pai gostava muito de coalhada. Tinha que ter coalhada na alimentação dele. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher.